Presidente, hoje foi preso o Vorcaro, que até Vossa Excelência falou mais cedo na CPMI, o deputado Merlong colocou. Eu acho importante a gente trazer a atenção para esse assunto, porque o escândalo do Banco Master, ele não teve, primeiro, a repercussão política que deveria ter, né? E aqui há razões muito claras para dentro desse parlamento não ecoar o escândalo do Banco Master. Nós sabemos que tem deputados, que tem senadores, que tem ministros de Estado, que tem ministros do Supremo, com relações muito próximas ao Vorcaro, né? E, portanto, não repercutiu nessa casa. Mas antes, na própria imprensa também, havia um silêncio esquisito, um silêncio eloquente por parte de veículos de comunicação que escolheram não dar devida dimensão ao escândalo do Vorcaro. Aí, hoje, quando ele tenta fugir para Dubai, é antecipada a operação da Polícia Federal e ele é preso. Ele é preso basicamente porque ele juntava um monte de título podre, um monte de lixo e utilizava como garantia depois para vender o CDB a 1 trilhão% do CDI, né? E utilizava o fundo garantidor como garantia para falar, ó, fica tranquilo, gente, eu estou prometendo esse ganho exorbitante aqui em cima do CDI, mas tem um fundo garantidor para você. E aí limparam o fundo garantidor, né? Acabaram com a segurança que nós temos no nosso sistema financeiro, fazendo o Banco Central, inclusive, pensar em reformular o sistema do fundo garantidor. Só para se ter uma noção, a gente está falando de uma fraude de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais é uma fraude maior do que o escândalo do INSS, que nós estamos, inclusive, neste exato momento, colhendo depoimento na CPMI. E, segundo consta na imprensa, 1,6 bilhão, deputado Abrão, de dinheiro foi apreendido hoje. 1,6 bilhão. Eu não sei como é que se movimentaram containers. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Assim, eu não sei como é que isso foi até fisicamente possível de fazer essa apreensão. E uma coisa que chama muito a atenção é que o BRB, o Banco de Brasília, um banco estatal, tentou comprar uma parte do Banco Master. E só não conseguiu porque o Banco Central não deixou. Qual que é o interesse de um banco estatal com indicações políticas promover a compra de um banco cheio de escândalo, cheio de esquema, que foi liquidado agora contra a sua vontade por ordem do Banco Central, né? Aliás, eu quero aproveitar aqui e parabenizar o Banco Central por não deixar essa operação acontecer. Apesar do presidente Galípolo ter sido recentemente muito atacado pelo presidente da República e pelo ministro Haddad, e frequentemente aqui deputados do PT atacam o Galípolo, eu digo aqui com muita convicção, se teve uma coisa boa que o governo Lula deixou para o país, foi a indicação do Galípolo para a presidência do Banco Central. E que bom que ele está fazendo um trabalho tão excepcional a ponto do próprio PT começar a bater nele. Porque se o PT está batendo é porque ele está seguindo a economia ortodoxa como deve ser. É porque ele não está com a economia criativa do que o Roberto Campos chamava dos economistas da Unicamp, né? Então, presidente, é importante que essa investigação tenha peso, tenha respaldo, inclusive, dos parlamentares que combatem esses esquemas aqui dentro dessa casa, porque se o Vorcaro abrir a boca, se ele falar quem foram os senadores, quem foram os deputados, quem foi o ministro do Supremo que deu guarida para ele e que saiu fazendo festa dentro do jatinho do Banco Master, né? Festas regadas à prostituição e drogas. Se o Vorcaro abrir a boca em relação a que deputados, senadores e parentes de ministros do Supremo participaram dessa... Aí diz aqui o presidente que tem pessoas de outro escalão também participando. Isso eu não sei, eu só estou falando de quem eu tenho notícia. Mas se o Vorcaro abrir a boca, meus amigos, esse vai ser um escândalo maior do que o Petrolão. Vai ter mais político de alto escalão preso do que no Petrolão. Então eu espero que a Polícia Federal até seja benevolente com o Vorcaro e apresente um acordo de colaboração premiada
bem apetitoso para que ele possa entregar às altas autoridades da República que estão envolvidas nesse escândalo, de políticos que a gente sabe que não se elegem com suas ideias, com as suas convicções, com seus valores, que é político que se elege na base da compra de voto e que é o ciclo da compra de voto. É o parlamentar que vende o seu voto para o governo, para depois comprar o voto do prefeito, que depois compra o voto do vereador, que depois compra o voto do eleitor. Aí depois, o eleitor que vende o voto fica escandalizado quando vê um parlamentar envolvido num esquema promíscuo, e esse promíscuo, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista político, como literalmente promíscuo, e isso acho que são revelações que em breve virão a público, é de fundamental importância que esse sujeito, que é um dos que causou mais prejuízo ao nosso país, não só aos seus investidores, não só ao sistema financeiro, mas à população brasileira de maneira geral, não só esse sujeito fique preso, mas também na prisão reflita sobre os seus crimes e decida delatar esses políticos de alto escalão, que eu não tenho a menor dúvida. Nas próximas semanas vai começar a vazar para a imprensa notícia de quem são esses grandes parlamentares, ministros de Estado, membros do Poder Judiciário e de cortes superiores que estão envolvidos no escândalo do Banco Master e ficaram viajando dentro e fora do Brasil com um jatinho comprado com dinheiro de golpe, com dinheiro de uma fraude de mais de 12 bilhões de reais. É isso, presidente. Obrigado.